Bom, agora sim. O nosso seminário tem como tema Diversidade Linguística no Brasil, na perspectiva dos povos indígenas. O seminário será apresentado pela Letícia Ortega, do 3º ano, e por mim, Daniele Fernandes de Lemos, do 2º ano. A nossa orientadora, que concordou fazer a pesquisa com a gente, foi a professora doutora Aline Roberta Aceituno da Costa. E nós também contamos com a presença super especial de 2 convidados muito queridos, que são os professores Glaser e o professor Wanderson, que estarão com a gente num debate logo após a parte mais teórica, e vai ser muito legal. Obrigada a todos pela presença. Vamos começar. Bom, para debater um pouquinho a respeito da diversidade linguística, é necessário que a gente compreenda os conceitos relacionados à língua e à linguagem. Dentre os teóricos da linguística, vamos nos pautar nos escritos que os alunos de SUSIR publicaram numa obra em 1916 chamada Curso de Linguística Geral. Nela apresenta-se a seguinte afirmação, permitam-me. A linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua, considerada em si e por si mesmo. Você fala, né? O que isso quer dizer? Bom, o que se pretendeu evidenciar nessa sentença é a dimensão síncrona de que a língua é considerada um objeto essencialmente histórico. Sendo assim, a língua carrega significados sociais. Nesse cenário, a ideia é que a gente ultrapasse a linguística simplesmente clínica e que a gente consiga compreender a sua perspectiva enquanto ciência não apenas fonoaudiológica, mas também psíquica e social. Nesse aspecto, nós trouxemos outra citação, aqui está no slide, de um estudioso contemporâneo que também se pautou dos estudos de SUSIR, do nosso professor José Luiz Fiorin, que é um professor muito querido da FEFELET. E ele diz assim, permitam-me, tudo na língua é história, o que quer dizer que ela é um objeto de análise histórica e não de análise abstrata. Ou seja, a língua é uma ciência que estuda a linguagem e suas variantes relacionadas ao tempo e ao espaço onde que ela ocorre. Em primeira análise, precisamos compreender a diferença entre língua e linguagem. De modo bem sucinto, apresentarei o conceito de língua como aquilo que nos diferencia dos animais. A língua é fruto de um cérebro cognitivista. É o conjunto de palavras, que nós chamamos de léxico, destinado a nomear tudo que existe em seus próprios termos e preceitos gramaticais. Já a linguagem é a capacidade do ser humano de se comunicar. Para tanto, vou utilizar novamente termos do professor Saussure para definir a linguagem como um sistema de signos. Por meio desse sistema, a linguagem se separa com significante, representando o som da língua, e significado para o conteúdo em si. Para Saussure, a língua é uma construção social. Mais do que isso, ela é homogênea dentro daquele ciclo. Como assim? Por exemplo, no momento de agora, estou eu conversando com vocês, sendo eu uma falante da língua portuguesa. E vocês estão me compreendendo, pois vocês também falam português. Percebam que ela é homogênea dentro do nosso ciclo social. Contudo, veremos daqui um pouquinho que, mesmo nós, como falantes, apresentaremos divergências, pois a fala é diferença da linguagem e, apesar de estarmos no mesmo contexto, temos, às vezes, ciclos sociais diferentes, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. A língua, então, é uma construção social homogênea e ela se expressa por meio da fala e da escrita. Ao analisarmos essa frase de Fernando Pessoa, é possível notar a ratificação da teoria sussuriana. Permita-me. Minha pátria é a minha língua. Percebam que quando ele fala minha pátria é a minha língua, a expressão minha língua não traz simplesmente o conceito semântico ou o conceito gramatical, mas
traz consigo uma carga cultural de uma região, de um determinado grupo de indivíduos que ele reconhece como pátria. Logo, a língua se evidencia homogênea dentro do mesmo ciclo social. Já a linguagem é a capacidade do ser humano de comunicar ideias ou sentimentos. Perceba, é a capacidade de comunicar. É um ato comunicativo por meio dos signos. E ela sofre modificações. Por quê? Porque há diversos tipos de linguagem. A linguagem ela pode ser executada por meio de gestos, sons, símbolos ou palavras. E, por ser ato comunicativo, ocorre quando há interação social e pressupõe o uso de interlocutores. Por isso, ela é multiforme e heteróclita. Compreendida essas diferenças, o estudo da linguística se refere, então, à compreensão da natureza comunicativa. Essa natureza comunicativa, nós podemos desdobrá-la em vertentes, sendo elas a psicolinguística, a linguística aplicada e a sociolinguística. Nosso objeto de estudo essa noite será, portanto, a linguística na perspectiva sociolinguística. Nela, analisaremos a língua enquanto fenômeno social, ou seja, repleta de peso de cultura e tempo vivenciado. É possível perceber que uma análise sociolinguística apresenta traços, caracteres que são influenciados por nichos sociais. Por exemplo, o linguajar ele pode ser influenciado por fatores de renda, por fatores de escolaridade. Nós podemos ter fatores relacionados à cultura, grupos sociais. Nesse aspecto, então, nós temos a língua apresentando a possibilidade de diversidade. E essa diversidade linguística, ela se faz enquanto aspecto social. Novamente, para eu conseguir explicar melhor para vocês, eu trouxe um exemplo de um poeta brasileiro modernista, né, 1920-1930, o poeta Oswald de Andrade. Permitam-me. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Lembra que no começo do seminário eu havia falado que mesmo compreendemos o mesmo ciclo, existe a possibilidade de haver variantes. Essas variantes são traços do aspecto social, porque a nossa língua, ela também é determinada pela nossa sociedade, a nossa cultura e a nossa vivência. É como se as pessoas tivessem mundos e ciclos diferentes. E a partir de cada ciclo, cada um deles vai ter a sua especificidade. E essa especificidade estará presente na língua. Com isso, eu passo a palavra para a Letícia, para ela falar um pouquinho mais sobre essas diversidades linguísticas. Muito obrigada, Dani. Muito bom, linda fala. Eu vou permanecer com a minha câmera desligada, eu peço perdão. A minha câmera e a minha internet não combinam muito com a chuva, né? Então, tá oscilando bastante. Se cortar a minha fala, vocês me avisem, por favor, que eu retomo. Então, vamos lá, sobre a variante linguística. Então, segundo Marcos Bagno, o termo variação é uma característica da língua humana que faz parte da própria natureza, ou seja, a heterogeneidade, a diferença delas, essa variação. E a língua traz essa coisa de único, de unidade, de homogeneidade. E que não corresponde aos fatos. Ele diz também que a variação linguística se manifesta desde o nível mais elevado e coletivo ao nível mais baixo e individual. O mais elevado e coletivo, ele compara, por exemplo, o português falado em 2 países diferentes, como o Brasil e Angola, e o nível mais baixo individual é quando a gente observa uma única pessoa falando.
E ele até faz a associação de que em um país só, cada falante tem a sua língua. E entre esses dois níveis extremos, tem diversos outros níveis, que são divididos entre grandes regiões, estados, regiões dentro de estados, classes sociais, faixas etárias e muitos outros. E trazendo um exemplo dessas faixas etárias, quando a minha avó era mocinha, ela dizia que meu avô era um pão, um pãozinho. Hoje eu não chamo meu namorado de pão, eu chamo meu namorado de amor, de cremoso, enfim, é o jeito que essa variação vai acontecendo ao longo dos anos. E além dessas variações, né, entre as faixas etárias, ainda tem essas diversas outras que a Dani também já citou. Pode passar, por favor. O Marcos Bagno tem esse livro muito legal, de uma linguagem fácil, que se chama Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. E ele está disponível no Google de maneira legal, no sentido de não ser ilegal. E ele traz a mitologia do preconceito linguístico e muitos outros tópicos. Eu vou falar sobre 2 mitos hoje, que bate com o que a gente está falando hoje. Pode passar, por favor. Ai, tá cortando? Ou eu vou falar mais devagar e qualquer coisa vocês me avisam. Então, o primeiro mito que eu vou falar é: a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Esse mito, ele traz um prejuízo muito grande para a educação. Por quê? Quando a gente não reconhece a verdadeira diversidade do português falada no Brasil, a escola tenta impor a sua norma linguística como se fosse a única língua comum a todos os brasileiros, independente de todos aqueles fatores que eu e a Dani citou, de idade, grau de escolarização, origem geográfica e etc. E a verdade é que o Brasil, embora a língua falada pela grande maioria da população seja o português, esse português tem um alto nível de diversidade e variabilidade. Não só por causa da grande extensão territorial do país, mas principalmente por causa da trágica injustiça social que tem no Brasil. Infelizmente, o Brasil é o segundo país com a pior distribuição de renda em todo o mundo, e isso traz impactos para a língua portuguesa falada no Brasil. O segundo mito é: o certo é falar assim porque se escreve assim. Tem uma tendência, né, forte no ensino da língua de querer obrigar o aluno a escrever como se pronuncia. Pronunciar do jeito que se escreve. Como se essa fosse a única maneira certa de falar português, o que não é verdade. O mais justo a fazer e mais democrático é dizer ao aluno que ele pode dizer bonito ou bonito, mas que só pode escrever bonito por conta de uma padronização, para que a próxima pessoa que for ler isso que ele escreveu consiga compreender o que está escrito. Pode passar, Dani, por favor. Então, afinal, o que é língua? O MEC trouxe um artigo que se chama, se eu não me engano, Linguística para Professores Indígenas, e ele diz que uma língua é, antes de mais nada, parte da dotação biológica da espécie humana. Ou seja, antes de eu ser preta, branca, amarela, cor-de-rosa, enfim, eu sou humana e a minha língua é algo biológico, algo involuntário, ou seja, que já vem comigo. Pode passar, Dani. E esse artigo também traz essa proposta biolinguística, que oferece argumentos contra a visão preconceituosa que propõe diferentes qualitativas entre as línguas, ou seja, dialetos primitivos versus línguas de civilização, que bate com esse preconceito linguístico que o Marcos Bagno também traz. E ele também diz que as línguas têm como ponto de partida uma mesma gramática universal, ou seja, são todos produtos do cérebro humano. Então, como eu disse, independente do que eu sou, a língua é produto do cérebro humano. Pode passar, Dani.
Então, eu queria deixar claro que a língua indígena não é uma variante linguística, e sim uma das línguas que compõem o misto de influência sobre a língua portuguesa brasileira, assim como as línguas africanas, línguas europeias, né, o francês, o português de Portugal, o espanhol, que foram trazidos pelas migrações, pela própria colonização, né, e isso tudo faz com que a gente tenha essa diversidade e essa variabilidade linguística, mas que infelizmente traz muitas polêmicas e preconceitos. Essas duas gatinhas aqui é a professora Creiles, né? Ela é vice-diretora da escola EN Mandaju, e a filha dela, Kaline. E aqui em cima a gente tem a Guaciele, filha da Guaciane, que ela é lá da comunidade indígena de Peruíbe, do litoral, de uma comunidade que chama Piaçaguera. Muito gatinha. Pode passar, Dani. Agora eu também gostaria de convidar, né, os professores Glazer e Wanderson para participar com a gente, falar um pouco com a gente, os nossos convidados da aldeia no Mandaju. Eu agradeço muito, sou muito suspeita a falar dessas pessoas, porque é a minha segunda família, sem medo de dizer, e eu amo muito. E eu gostaria que vocês dissessem para mim, se apresentassem, né, de onde vocês são, quem vocês são, e dissesse para a gente qual a perspectiva de vocês sobre essa mistura de língua, entre a língua portuguesa e a língua indígena. Qual a influência do português sobre essa língua? Se é uma influência positiva, se é uma negativa. Gostaria que vocês falassem um pouquinho. Professor Wanderson? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Wanderson Lourenço, sou professor aqui na EI Nimandaju, aqui na aldeia Nimandaju, município de Avaí. Sou formado em História pela USC e também tenho atuado como consultor linguístico, já que eu sou um dos poucos jovens que falam a língua no grupo Nhandeva, daqui do Oeste Paulista e Norte do Paraná. Bem, falando um pouco sobre qual a influência da língua portuguesa na nossa língua materna, a gente está em processo de recuperação, essa é uma realidade, porque a língua portuguesa influenciou tanto que a gente parou de falar. Então, já faz aí uns 20 anos atrás, né, que a língua era muito forte, a maioria da comunidade falava e hoje somente alguns dos mais velhos ainda falam a língua. Na escola, por mais que a gente tenha um projeto de revitalização linguístico voltado para a questão pedagógica e formação do indivíduo indígena, mesmo assim a língua só fica na escola e é muito difícil se a escola sozinha não tiver um apoio coletivo de toda a comunidade, então aí só fica muito restrito, fica uma coisa mais informal do que propriamente dito assim uma questão de projeto para revitalizar a língua mesmo, né? Então fica mais assim só para estar preenchendo aí alguns alguns requisitos, né, que a gente conseguiu através da educação escolar indígena. Bem, então vou passar para o Gleisi, mas antes só queria ressaltar que a influência é tanto que mesmo no nosso projeto de revitalização linguística, ao qual a gente recorreu o registro da língua e também aí uma padronização da escrita, um dos professores aqui que era muito, quer dizer, que é bem preparado nessa questão, era o professor Tiago, né, que hoje não está mais na nossa comunidade, mas, assim, a gente teve até uma discussão, porque ele dizia assim, bom, para os mais jovens aprender a nossa língua, a gente tem que escrever com palavras fáceis deles pronunciar. Esse era um conceito dele. Então, veja que
muitas das vezes, assim, a sílaba fácil da criança pronunciar, ele estava pensando que tinha que fazer uma ponte, né, dessa sílaba falada para que a criança conseguisse pronunciar a língua. Eu discordo, né, disso, porque acredito que se a gente for deixar que a língua portuguesa entre em todos os âmbitos da tradição, acredito que a gente passa, então, a não ter mais vamos falar da língua como órgão, né? Esse órgão que a gente usa para falar a língua, ela não vai ser treinada para falar a língua, a fonética, né, o fonema, né, ou o som da língua materna nossa. Ela vai caminhar para ser treinada só para falar o fonema da língua portuguesa. Então, essa era uma discussão nossa, né, mas isso aconteceu aqui, então veja como que é a influência da língua portuguesa na nossa língua materna. Aí eu vou passar para o Gleiser falar um pouquinho também. O professor Gleiser estava com uns probleminhas de áudio, conseguiu? Sim, consegui. Que bom, boa noite. Estão me ouvindo ou não? Tá bem baixinho, mas dá para ouvir. Estão conseguindo me ouvir? Meu áudio? Agora sim, tá perfeito. Estou dando para ouvir? Sim. Tá, então, primeiramente, quero dar boa noite a todos, né? E também agradecer a Deus, né? Porque é a minha primeira experiência, né? Em participar de uma live como essa, em falar em um ponto tão importante, né? Que é a língua, né? Eu particularmente falo da minha, que para mim ela é rica, né? Ela tem uma importância muito grande, né? Quando se trata nesse assunto. Então, pegando o gancho do Wanderson aí, eu também sou professor, né? Daqui da aldeia também da Ju, município de Avaí. Sou professor do meu idioma, né? Da minha cultura, da minha língua materna, no caso, né? Também estou cursando letras na FAVENE, né? O polo principal é Guarulhos, né? Mas a gente tem uma mais próximo, que eu não lembro a cidade agora. Graças a Deus também estou iniciando meus estudos, né? Para fazer uma outra formação. Também estudo o meu idioma, Guarani. E estou muito feliz, né? De participar, né, do convite de vocês aí. Espero ajudar, contribuir com o meu pouco conhecimento, mas que também, para mim, é muito fundamental, né? Dar esse passo, né, que, como eu disse, com o pessoal, quando recebemos o convite da Letícia, né, a gente, é isso mesmo, né, Letícia, a gente tem você como da família, já há muitos anos, né, e quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, e falei assim, é um passo a mais que a gente dá também, né, então abrindo portas para a gente poder falar sobre a nossa cultura, falar sobre o nosso idioma, então eu vejo isso como parceiros, né, então, tocando aqui no assunto das perspectivas que a gente tem, né, para frente, né, dessa interferência, dessa imposição, né, da língua portuguesa no nosso idioma. Como eu trabalho com o nosso idioma, então eu posso falar que ela complica um pouquinho, né, ela deixa um pouco difícil para a gente trabalhar, né, como o Wanderson já disse, a gente não, eu posso falar de mim, né, eu não nasci falante do meu idioma, então eu passei a estudar, né, a aprender ele, então hoje eu não posso falar que eu domino, mas eu aprendi uma boa parte, né? Se for para me falar em alguma coisa, assim, não digo muito tempo, mas falar um pouco do meu idioma também consigo, né? Então, isso eu aprendi na base religiosa, né? Que é a principal que a gente tem hoje, né? Por mais que ela seja um pouco, assim, deixada de lado por alguns, né? Mas eu acredito muito nela e foi essa parte que me ensinou a trazer de volta o meu idioma, a acreditar, né? Que ele é importante se levar para a vida, então a gente tenta passar isso para as crianças, né? Que é nessas partes mais tradicionais, né? Da cultura que a gente tem que se apoiar. Mas como eu estou dizendo, né? É muito difícil você trabalhar com o idioma, no caso de eu ensinando o meu idioma
mas também o português estando, como que eu posso dizer, mais forte, né? Então, assim, é um impasse muito grande que dá, né? Por devido às crianças hoje não nascerem falante na nossa aldeia, elas nascem falando português, porque a maioria, como disse o Wanderson, né, professor Wanderson, a maioria do pessoal não fala o idioma, né? São conhecedores, entendem, mas falar que é complicado. Então, como é minoria, então não é um idioma falado 24 horas, então não é a primeira língua, né? Já o nosso idioma passa a ser a segunda língua, então, o que deveria de ser primeira, né? Para a gente nascer falando e depois aprender a língua portuguesa nos estudos, né? Mas hoje é ao contrário. Então, a gente tem, sim, muita dificuldade por interferência da língua portuguesa de ser ensinada, né? Mas a gente está aí, inovando, a gente vai trazer inovações, maneiras diferentes, né, de se falar o idioma, né? Então, que nem eu disse, essas interferências elas são muito pesadas, né? Mas infelizmente a realidade, então assim, ela não vai parar por aí, né? A gente que tem que se preparar para cada vez mais tentar impor o nosso idioma, porque é a língua mãe nossa que está, ela não que ela tenha acabado, tenha ficado de lado, ela ainda continua, ela nunca vai morrer, mas ela perde um pouco de força com a chegada da língua portuguesa muito firme, muito forte, né? Na nossa comunidade, na nossa, eu falo que ao redor também acontece assim, né? Com outras etnias. Então, assim, devido às tecnologias, vem surgindo, né? A tudo que aparece na mídia, tudo que vem surgindo, então, assim, elas o foco das nossas crianças. Então, assim, a cultura nossa, se a gente não inovar, se a gente não buscar outras maneiras de se ensinar a língua, o nosso idioma, ela parece que perde a graça para as nossas crianças. Então, assim, eles preferem ouvir uma música no inglês, eles preferem assistir uma televisão, eles preferem brincar de outras coisas que não seja da parte cultural nossa. E é onde que a gente perde, né? O nosso idioma ele fica escasso disso. Agora, quando a gente traz para a parte cultural nossa, então, assim, ali já é de espírito obrigatório a gente ia falar, né, ia pronunciar tudo que a gente for falar, brincadeira, conversa séria, aconselhar, o que for, no nosso idioma. Então, assim, a gente tem essas interferências que são difíceis de lidar, como eu estou dizendo, mas a gente está aí, sempre tentando inovar, tentando buscar novos caminhos, né, para conseguir conciliar as dois idiomas juntos, porque, que nem eu disse, né, hoje já não é fácil, mas a gente também conviver só com o nosso idioma, a gente tem que falar o português para comunicar com vocês que não são que são não indígenas, né? Nas universidades que a gente tem que aprender a se comunicar para ser entendido, senão a gente não consegue. Então a gente tem que levar, né, a perspectiva minha, né, pessoalmente, professor Gleiser falando, né, que daqui para frente a gente terá que caminhar os dois idiomas juntos, a língua portuguesa e o nosso idioma originário, que é o Guarani e Nhandeva. Essas são minhas palavras. Muito obrigado. Obrigada, professor Wanderson, professor Gleiser. A gente tem essa noção, né, de que o português influencia muito, infelizmente de maneira negativa. Tem até algumas palavras que não tem como traduzir para o Guarani Nhandeva, nem as palavras do Guarani Nhandeva traduzir para o português, né? Eu pelo menos reconheço isso. E o professor Wanderson trouxe que na escola, né, tem esse estudo para poder manter essa língua e essa cultura viva. E eu queria saber, além, né, do trabalho na escola, o que vocês fazem para manter essa língua viva dentro da família, né? E nesse nível, assim. O que vocês fazem, professor Wanderson, professor Gleiser? Bom, então eu começo, depois o Wanderson complementa. Por exemplo, eu na minha família, né, eu tento pegar, né, como exemplo para minha filhinha maior, tem a caçulinha maior, né, então eu pego a pequenininha. Por quê? Porque ela, por ser criança, então ela não tem noção do que é vergonhoso, do que não é, né, já a minha menina maior, então ela tem vergonha de falar no idioma, então eu uso a minha menor como exemplo, né, então
Se eu vou chamar a atenção dela, eu falo com ela no idioma, se eu vou pedir alguma coisa, se eu vou fazer alguma coisa, né? Se ela pede alguma coisa, eu faço, digo para ela pedir no idioma, então eu vou ensinando essas coisinhas que ela está aprendendo a falar primeiramente, né, na vidinha dela, que ela está com 3 anos, vai fazer 4 anos, está começando a falar bem, embora. Então eu vou passando para ela isso no meu idioma, né? Para quê? Para que a maior veja ela e também se encoraje de falar, né? É o que eu falo para nossas crianças aqui. Todos eles, para mim, eles são conhecedores, porque eles sabem muita coisa no nosso idioma, mas o problema é falar e se comunicar, né? E como eu digo para eles, não, a gente saber só não, como diz o ditado, não vai ajudar em nada. A gente tem que passar isso para a pronúncia, a gente tem que se comunicar, falar. E aí sim a gente pode falar que a gente está completo culturalmente. Porque o resto a gente tem tudo, a gente sabe tudo, conhece tudo, né? A gente tem todas as partes da cultura, eles conhecem, mas o problema é o falar. Então, como eu disse, né? Na base familiar, né, eu converso muito com a minha esposa, que a Letícia conhece, né? Ela é uma indígena que também tem essa parte cultural muito forte, por mais que ela tenha vindo de um lugar diferente, né, mas também é praticamente a mesma língua. Então, isso ajuda muito, né, a gente a ter esse olhar dentro de casa, né, não, né, porque muitas das vezes o pessoal na comunidade pensa, né, que é igual na escola. Não, a obrigação é do professor ensinar o idioma. Não, né, esse começo tem que vir de casa, do lar, né, com aquelas bases, né, sempre os pais impondo alguma coisa, para chegar na escola o professor dar continuidade e não deixar esquecer. Porque, que nem eu falo para minha esposa, se tratando da minha filha maior em casa, né, minha mais velhinha. Se a gente trabalha com ela lá em casa no idioma, diariamente, nem que for, a gente não vai conseguir falar 24 horas, porque nós não somos falante nata, a gente somente que nem eu falo, da vergonha. A vergonha acho que é um dos principais motivos hoje, né? Então, eu falo para ela, se a gente reforçar ela aqui em casa, ensinando aqui, impondo tudo que a gente souber para ela no idioma, chegar na escola, ela vai continuar isso, esse processo, porque ela tem aula de idioma dela, então a maioria do tempo dela, ela vai estar falando o idioma, então o português ele vai cair um pouco, né? Ele vai ser mais pouco falado e o idioma vai ser falado mais. Agora, se a gente não faz isso em casa, né, deixa só para a escola, ela vai ter, por exemplo, 6 aulas no dia, uma ou duas de idioma só, o resto tudo é de outras matérias, língua portuguesa, matemática, enfim. Mas vamos falar o português, então a maioria vai ser em português. Agora, se a gente faz a nossa parte em casa e depois ela complementa na escola, então a gente vai ficar meia a meia, é o que eu acabei de dizer. A gente vai meiar, né, os idiomas, vai ficar metade do tempo dela ela conversando no idioma e metade em português. Então, assim, eu acho que aí ela vai conseguir já se adiantar um pouquinho mais no idioma dela, que é o meu e da minha esposa, que é o nato, o original nato, o tupi-guarani dela, no caso, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Bem, então, para sobrevivência, né, para a gente perpetuar essa língua nossa, já há algum tempo nas comunidades em Andeva, né, a política interna, muitas das vezes, assim, é deixar para a escola desenvolver esses projetos, né? É claro que aí a escola cobra um pouco dos pais para ver o que os pais fazem. E que tudo parado. Então, a gente dá continuidade nos trabalhos que é desenvolvido na escola, então a gente acaba dando continuidade também em casa. Meu método em casa, eu sempre conto muitas histórias para minhas crianças, e muitos personagens, eu falo o nome deles na língua. Aí eles querem saber que personagem que lá, que animal que é, né, o entidade celeste, alguma coisa, eles querem saber. Aí eu acabo explicando para eles o que é. Mas é uma forma de mim fazer com que no coração deles ainda permaneça, né, a cultura da língua falada. E todas as vezes que eu encontro alguém que sabe falar, eu converso com essas pessoas na frente das minhas crianças, né?
E em alguns momentos elas vêm perguntar, né, assim, o que que eu falei, né, daí eu acabo explicando para elas o que eu estava conversando. E também já dou uma puxadinha na orelha, assim, no bom sentido, que eles têm que aprender a falar para eles entender o que eu estou falando, né? Então, essa é uma forma de mim estar mantendo aí a língua viva no coração da minha família. É muito lindo tudo isso. Que gostaria muito que vocês tivessem, o pessoal da faculdade tivesse a oportunidade de conhecer essa comunidade linda, essa família linda. O Glazer tem duas meninas lindas. O Wanderson tem, ai, só criança fofa. Mas, continuando, o professor Glazer trouxe que as crianças, né, e os jovens, eu percebo um pouco disso também, tem essa coisa da vergonha, né, talvez da timidez. Eu queria saber se tem um motivo, sabe? Se tem um preconceito em torno disso, se vocês sofrem alguma represália em torno disso, se tem a ignorância, né, das pessoas do sentido de não saber se incomoda, se as pessoas chegam, sabe, fazendo piadinhas, se é isso que causam as crianças a não terem essa vontade de participar da cultura, de falar no idioma. Essa é uma das dúvidas. Professor Wanderson, Glazer. Respondendo, né, a pergunta. Bom, então eles, na parte cultural, enquanto dentro da escola, né, a gente tenta fazer com que eles amem essa cultura, com que eles queiram participar, né, sempre pisando isso que o Anderson falou, né, a importância, né, de eles prestarem atenção nos mais velhos falando, né, aqueles, até mesmo mais novo, né, eu hoje, meu irmão Cledinilson, o Gleidson mais novo, de vez em quando, assim, quando a gente acha algum assunto que a gente consegue falar no idioma, a gente faz isso, né. Mas você dizendo do preconceito, né, da ignorância, a gente, nós indígenas, né, vocês também estão estudando sobre a gente, deve conhecer um pouquinho, saber, que a gente já vive isso de ser, né, já por ser indígena, né. Então, assim, o pessoal aí para fora, eu vivi uma coisa dessa de preconceito na pele esse final de semana, né, que passou na cidade de Duartina, não foi comigo, mas eu, conversando com meus companheiros hoje, eu disse, né, doeu em mim, porque eu faço parte da nação indígena. Então, muitas pessoas se referem aos indígenas no geral, quando às vezes um ou dois fez algo de errado, e não é assim, né? Então, a parte da língua, eu acho que ela vai também no mesmo caminho, né? As crianças, como eu falo, né, a gente adulto, você compreende se a pessoa zombar com você na maldade ou sem querer, mas uma criança não, dependendo da forma que ela é interrompida, né, que ela é zombada, então assim, ela pega medo, né? Então ela não vai mais voltar a tentar a querer fazer a pronúncia do seu idioma novamente, né? As crianças nossas aqui, elas são bem, como é que eu digo assim, poucos deles que saem, né, da nossa aldeia para a cidade, alguma coisa assim. Eu acho que é mais a vergonha um do outro mesmo, né? Porque por ter essa fase, né? Eu digo mais na parte do jovem. As crianças pequenas, até elas pronunciam, né? Elas fazem tudo que a gente pede, é mais do jovem, né? Da faixa etária de 9, 10 anos para cima. Então, eles, por estar tendo essa mudança também de fase da idade, né? Acho que eles ficam meio vergonhosinhos um pouquinho. E, então, eles se intimidam, porque eles ficam com essa vergonha. Mas eu acho que é mais interno mesmo, de um zombar com o outro, alguma coisa assim, entendeu? Agora, que nem disse aqui na parte da ignorância, eu acho que não tem muito, né? Aqui interno, eu disse, né, eu não posso falar para fora, né? Porque é difícil ele sair. E também uma coisa que eles citam bastante, né? Que nem o Wanderson disse, né? São poucos falantes assim, mais velhos, né? Então eles sentem, isso foi um relato de uma aluna para mim, né? Inclusive são parentes minhas, né? Elas relataram assim, que elas têm esse peso, né, de você chegar numa pessoa mais velha e comunicar, né, como é que eu digo, de cumprimentar, né,
ou perguntar, ou conversar alguma coisa no idioma, eles ficam com receio, né? Aquele medo de errar, né? De o mais velho, como diz o Wanderson, no bom sentido da palavra, puxar a orelha, né? Então eles ficam com esse receio, né? Então eu, como professor, vou trabalhando nisso, né? Tentando tirar isso deles devagar, né? Que não é assim, que os mais velhos estão na comunidade para apoiá-los, para também contribuir com o ensino deles, para mostrar para eles, ensinar como se fala, né? Às vezes alguma coisa que na escola a gente acaba esquecendo, os mais velhos estão na comunidade para isso, né? Para dar esse suporte, esse apoio para eles culturalmente. Então eu acho que é mais a parte da vergonha mesmo, né? Não, acho que não há muita ignorância, né, hoje, né? Não sei mais para frente, futuramente, mas se um dia, mas quando eles crescerem e forem, por exemplo, para uma universidade, eu acho que aí sim vai haver também, porque, eu digo, enquanto eles estão dentro da nossa comunidade, eles estão protegidos, né? A gente conversa, ensina, tudo, mas a partir do momento em que você vai para uma universidade, que é você sozinho de indígena, como aconteceu comigo, quando eu comecei uma licenciatura na Universidade da USP, né? Eu não tive o prazer de terminar, mas comecei. Então, assim, é um baque muito forte você chegar dentro de uma universidade, você sendo o único aluno da turma indígena, então tudo, vem muita coisa boa, mas vem muita coisa ruim também, vem conhecimento e essa base de quando você sai de dentro da aldeia para você poder se defender, argumentar. É aí que eu falo a parte do idioma do português. A gente tem que caminhar junto. Por quê? Porque se você não consegue Acho que o professor Glazer deu uma travadinha. Se o professor Wanderson quiser complementar. a gente for ficar só na nossa cultura, né? Então a gente tem que aprender a falar o português também correto, a gente tem que usar as tecnologias, a gente tem que ir para a cidade, então, e as pessoas acabam não entendendo isso, né? Então, a gente bate muito nessa tecla da parte da língua, né? Da linguagem, do idioma. Por quê? Porque eu, como eu disse, passei isso na minha pele, na universidade. Se eu não soubesse falar o meu idioma, diante da minha professora que estava me dando aula e dos meus companheiros, que era mais ou menos aí uns 60, 68 alunos, fora eu, todo mundo tirou sarro, né? Tipo, né? Mas como que é índio? Tá assim, assim, assim. O índio não é assim, o índio bebe sem roupa, o índio não tem celular, o índio não usa tênis de marca, o índio não usa perfume, o índio não penteia o cabelo, né? Então eu passei por tudo isso. Só que como que eu provei para eles? Eu não fui ignorante, né? Como a Letícia comentou, que nem eles foram comigo lá fora, de responder da maneira que eles mereciam, eu respondi com educação e de que forma? Mostrando através do meu idioma. Eu falei assim, me perguntam o que vocês querem saber, e eu vou responder no idioma, e vamos ver se vocês vão entender. E aí vocês vão saber se eu sou índio ou não, se eu domino ou não o meu idioma. E o fato de eu estar desse jeito que estão me falando não me faz deixar de ser índio. Eu moro numa aldeia, eu saio da minha aldeia de dia, volto para minha aldeia praticamente quase de madrugada. E para vir, eu não mereço vir e ouvir isso de vocês. Vocês têm que entender, aprender a conhecer a minha cultura. Né? A minha aldeia está de portas abertas, não é proibido não ir lá. Vão lá, visitem, aprendam um pouco mais sobre os índios. Porque o que vocês já aprenderam na escola, pelos livros, isso não existe mais. Né? Então, assim, a gente tem que conhecer. Né? Que nem eu disse para eles, eu conheço, aprendi um pouco de vocês e sei como que funcionam as coisas para vocês que não são indígenas. Então, isso cabe a vocês também, estudarem um pouco mais, irem buscar conhecimento sobre os indígenas, porque assim, os indígenas não deixam de ser índios só porque não vivem mais no modo antigo, passado, né, de 200 anos atrás, 500 anos atrás, não, né, a gente também tem que aprender a viver com tudo que vem surgindo hoje, porque senão nós vamos ficar para trás, como é que nós vamos viver? Né? Meu pai me fala muito isso. As matas que a gente tinha, que eles tinham lá atrás, eles não viviam que nem a gente hoje.
É por isso que até uns 10 anos atrás tinha indígena aí de 100, 110, 114 anos vivendo. Por quê? Porque a alimentação era diferente, a convivência era diferente. E hoje não, hoje é tudo diferente. Hoje a gente tem televisão em casa, a gente tem o celular para estudar, né? Hoje, por exemplo, eu faço aula à distância. Eu tenho que ter um celular bom, eu tenho que ter um notebook, eu tenho que ter internet. Antes não precisava nada disso, né? Então tudo isso acaba e vai adoecendo os índios, né? Por quê? Porque o índio não se alimenta direito mais, o índio não dorme direito mais, né? O índio não se cuida como tem que se cuidar, por devido a tantas coisas que a gente tem que fazer. Então, né, como meu pai disse lá atrás, não, eles não tinham essa preocupação, né? Então, o ensino da língua era mais fácil, porque não tinha o celular para tirar a atenção da criança, não tinha televisão para a criança não querer falar idioma e ir lá assistir um desenho, assistir uma novela, assistir um jornal, né? Meu pai fala, qual que era a nossa vida? Era trabalhar nas nossas lavouras, nós tirávamos nossa alimentação dali, quando nós saía da lavoura, nós ia para a escola, nós ia pescar de noite, nós ia caçar, nós ia brincar, tomar banho de rio, nós não tinha preocupação nenhuma. Por isso a gente vivia bem. E hoje, como que se faz isso? Então, as pessoas pensam que a gente vivia desse modo, mas não tem como. Hoje, na nossa aldeia, eu acho que é o lugar que tem mais mata hoje, que a gente luta muito, sempre, todo ano, lutando contra incêndio, tudo, para manter, mas as outras comunidades já não têm mais isso. E como que eles vão viver? Eles têm que mudar o modo de viver um pouco, né? Não muito. E como que faz isso, né? Para manter a cultura? É a dança, é a fala do idioma, porque o de resto, que nem eu disse, né? A gente não tem mais. E a gente acaba passando isso na pele, vivendo isso no mundo do não indígena, lá na universidade, porque eles vêm. Eles vêm para rebaixar a gente, acho que para amedrontar, mas a gente tem que estar preparado e mostrar, e ensinar também um pouco, né? Que a gente não vive dessa maneira hoje, né? Como eles gostariam de ver e que aprenderam, porque a gente não tem como mais viver assim, né? As coisas mudaram, os anos passaram, né? Cada vez mais vai ser assim. Então, o que vai diferenciar nós do não indígena? É o nosso idioma e a nossa cultura, e a nossa religião. Sim, entendeu? Professor, até complementando o que você disse, quando eu digo que eu tenho esse contato com vocês, né, que eu cresci, assim, a minha infância toda, de bebê até os dias de hoje, eu ainda tenho esse contato com vocês, eles ficam, ai, mas anda pelado, ai, mas tem celular, mas ai, vive de caça e pesca. Eu falei assim, gente, sabe, não é assim, vamos estudar, sabe, mas a gente, como você disse, a gente não pode também levar ao pé, sabe? Porque eles não sabem, eles aprenderam assim, não tem esse contato. Por isso, é também o motivo da escolha desse tema, sabe? Para as pessoas poderem saber como é, sabe? Da dificuldade. E, poxa, você não fala o idioma, as pessoas perderam essa coisa do idioma por conta dessa influência do português, sabe? A culpa também é um pouco nossa, né, do branco, e as pessoas talvez não consigam enxergar isso, né? O professor Wanderson quer complementar alguma coisa? A gente tem mais uns 3 minutinhos. A professora, a vice-diretora Creilis também, se quiser falar alguma coisa. O professor Gleidson, não sei se ele ainda está presente. A Daiane, fiquem à vontade. Se quiser se pronunciar pelo chat também. Boa noite a todos. Ai, meu Deus, perdi conexão, mas voltei. Boa noite, pessoal. Boa noite, tia Cris.
Boa noite, Letícia. É um prazer poder estar participando aqui com vocês e com os dois professores da minha escola, o Gleiser e o Wanderson. É de suma importância poder falar da nossa língua, né? E o pessoal que está participando aí, alunos, né, professores, deixar o convite, né, assim que acabar essa pandemia, podem vir nos conhecer para a gente bater um papo ao vivo, né, presencial, vamos dizer assim, que hoje todo mundo está online, né, e a gente vai aprendendo cada vez mais com a tecnologia, né, como os não indígenas, a gente tem que acompanhar a realidade, né, então a gente acaba tendo que aprender tudo. E o que a gente procura não deixar de aprender a nossa língua, né? De buscar com os professores de cultura, com os mais velhos, né? Até mesmo com os pais que são falantes, né? Dentro da casa deles, para que eles venham trabalhar isso com os alunos, né? Mas é complicado depois que a tecnologia chegou no meio dos jovens, né? Os jogos, né? Esses jogos que eles fazem pelo celular, né? Então tem atrapalhado um pouco até o desenvolvimento da língua, né? Mas a gente veio buscando meios, né? De poder estar apoiando os alunos, os pais nesse sentido. E eu estava assistindo uma live também do professor Vilmar, que uma coisa que me marcou bastante na fala dele, quando ele diz que a escola indígena, para ela ser bilíngue, ela tem que trabalhar a cultura em todas as áreas de conhecimento, em todas as disciplinas. Não somente o professor de cultura trabalhar. Então, para ele, a escola bilíngue tem que ser dessa forma. O professor de matemática, ele tem que dar aula de matemática na língua. O professor de história, o professor de geografia, o professor de artes, o professor de ciências. Então, achei isso muito legal e foi uma coisa que me marcou, uma coisa que a gente sempre tem conversado, eu e o Wanderson. Acho que a gente bate um papo legal toda vez que a gente se encontra, né? Até meu marido fala, não entendo os seus linguajar, né? Que é de estudante, de facultateiro, ele brinca assim, né? O Fer, né? Que gosta de zoar. E assim, a gente acaba conversando várias coisas em relação à cultura, né? Eu tenho uma filha que é praticamente pura, né? Nyandeva com Kaiowá. E pego no pé dela para ela aprender. É difícil a gente poder conciliar tudo que a gente tem para fazer também, para aprender a língua. Mas o que a gente pode fazer, a gente tá aqui para apoiar, né? E a gente topa tudo, vamos dizer assim, tudo que for relacionado à nossa cultura, né? À nossa língua, é sempre uma honra poder estar fazendo trabalhos e trabalhando, né? Então, hoje foi uma live muito riquíssima do professor Vilmar, falando sobre a língua caigangue, né? E uma língua maravilhosa, que admiro muito, né? Todas as línguas, claro, sim. E sonho um dia poder aprender várias línguas, né? Inclusive a minha, porque não sei 100%, né? Não sou falante, mas conheço bastante, sou conhecedora de várias coisas, mas ainda peco nessa questão de poder falar, né? Ser uma falante. Mas se falar mal de mim, tô sabendo, então tá bom, né? E assim, é muito gostoso ouvir eles falarem, né? E os nossos professores. E saber o quanto a gente vem evoluindo através da tecnologia, né? E agradecer você, Letícia. Você sabe que você mora no nosso coração, na UDN Mandaju. Dançou com nós várias vezes, né? Dentro do nosso grupo Mando A. É considerada uma sobrinha. Você chama eu de tia, chamo você de minha sobrinha linda, né? Maravilhosa. E é uma honra mesmo, tá? Poder estar participando. Agradecer a todos aí, ó. Quem quiser conhecer nós aqui, pode vir, tá? Mas deixa passar essa pandemia aí, porque eu quero estar viva depois que passar tudo isso e poder falar toda essa experiência de pandemia para todo mundo, né? Eu creio em Deus e em Nyanderu que tudo isso vai passar logo e que a gente vai poder se ver novamente, né? Todo mundo que queira nos ver. A Letícia a gente vê aqui escondidinho, né, Lê? Mas assim, a gente vai matando a saudade aos poucos. Muito obrigada a todos. A porém, até também. Ai, gente, como eu disse, eu sou suspeita a falar dessa comunidade, eu amo, é a minha segunda família. Eu agradeço a presença de todos, né, da nossa orientadora, a professora Aline, maravilhosa, que achou um tempinho pra gente, tão apertada, tão requisitada essa mulher, né. Queria agradecer a minha duplinha Dani,
agradecer aos professores presentes, né, o professor Glazer, Marcolino, o professor Wanderson, agradecer ao cacique Claudino Marcolino também, que permitiu, né, a presença dos professores aqui, a professora Wanda, nossa mãezona do PET, e é isso, professora Aline, quer falar alguma coisa? Queria só agradecer vocês, né, pelo convite, para um pouquinho mais perto, né, desse seminário que eu acredito que foi maravilhoso para mim, um divisor de águas aqui, porque eu acho que eu trabalho com a linguística há tanto tempo e vai tarde, né, a gente chegar um pouco mais perto de uma comunidade que fale uma língua natural e que está se perdendo. A gente fala disso na teoria, existe uma comunidade que fala uma língua natural pertinho da gente, a gente pode conhecer, que a gente pode ajudar a perpetuar, né? Ajudar a, inclusive, mostrar o valor que ela tem, e mostrar para as crianças dessa comunidade o quanto elas têm valor, né? Eu acho que vai dessa troca também, né? De mostrar, vamos estampar na camiseta palavras em, como é que é? Tupi-Guarani, Yandeva, é isso? Tupi-Guarani, Yandeva, vamos estampar em camiseta, então, já que a gente vai trabalhar com a língua falada e com a língua escrita, utilizando da fonética e da fonologia para falar do jeito que deve ser falado, né? Do jeito que a língua, ela é, então vamos perpetuar, tentar perpetuar, sim, as origens, a cultura, ela está intrincada na forma como vocês falam, né? E a gente precisa disso, de manter essas línguas vivas, porque não é só uma língua, é toda uma cultura que está presente aí, forte, quando uma comunidade se expressa, né, oralmente, verbalmente. Eu estou muito feliz mesmo de ter conhecido vocês, espero que seja um primeiro momento, porque a gente, ó, fico realmente emocionada, tá? Espero que a gente tenha um primeiro momento aí que a gente possa trabalhar mesmo juntos, tá bom? Um grande abraço virtual para todos vocês aí. Quero conhecer muito e quero que a gente tenha esse caminho aí juntos para perpetuar mesmo, para trabalhar juntos e mostrar o quanto não só essa língua natural, mas todas as línguas naturais precisam ser perpetuadas. Elas morrem sim, infelizmente, né? A gente tem relatos de línguas naturais que se foram com os idosos, com os mais velhos, não foram registradas e foram embora. E isso não pode acontecer. A gente tem tão pertinho, né, professor Glazer, professor Wanderson, professora Creire, está tão pertinho, vocês estão, a gente precisa, e vocês estão aí fazendo tanta coisa, né? Então, eu fico mesmo emocionada por ver a linguística viva, a linguística que a gente fala, né, no dia a dia, que eu já leciono faz 10 anos, falando de línguas, falando da fonética, da fonologia, falando da diferença da língua, da fala, da gramática, das línguas terem ou não gramática, e a gente vendo isso tudo dentro de uma comunidade, o quanto isso é bonito, o quanto isso é rico, e tudo que você sofre, a gente sofre no português também. Então, as nossas adolescentes também não querem mais falar o português dos velhos, não querem mais falar, né? E utilizam os neologismos, utilizam os estrangeirismos, a nossa língua portuguesa também acaba sendo invadida, e a gente também tem que mostrar para eles que não é bem assim, que, né, a gente tem uma língua que precisa ser cuidada, só que a gente não tem esse perigo tão grande de perder a nossa língua, porque a gente tem comunidades internacionais cuidando disso, né? São 8, 10 países de língua portuguesa, e aí a gente tem toda essa comunidade internacional cuidando dela, né? E já as línguas indígenas com grupos pequenos têm esse perigo todo. Então, estamos juntos. Eu agradeço demais o seminário, as meninas, o tema e a disponibilidade de vocês de ter vindo até aqui. Estou à disposição para que a gente possa traçar aí um caminho juntos, no que eu puder, né, da minha, aqui, do pouquinho que eu puder fazer, junto com vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, professora. Pessoal, eu quero falar também
a tia Cris, mania de chamar, esse carinho que eu tenho por eles, a tia Cris pediu para mim divulgar para vocês. Vai ter um desfile, né, de beleza indígena, vai ser totalmente online. Depois, se vocês quiserem, eu mando o Facebook da Cris para vocês, aí vocês vão seguindo lá, vai ter votação, uma mais linda que a outra, um mais lindo que o outro, todos da cultura Nyanzeva, né, e o Kaiowá. Então, eu vou mandando para vocês e vocês vamos ajudar a compartilhar, sabe? Manter isso vivo, é nossa responsabilidade também isso, certo? Obrigado, viu, gente? Muito obrigada. Obrigada, viu, professores? Quero agradecer a vocês também. Espero que esse primeiro contato, né, que o professor Glaser falou, foi incrível como o senhor foi bem no nosso primeiro contato e que seja uma coisa de sobrevivência cultural, sabe? Espero que a universidade, né, agora nesse contato que nós estamos tendo, faça com que os seus jovens consigam ver isso com orgulho, porque é muito rico. E a gente conhecer a nossa história, a gente saber de onde veio, onde nossos antepassados estavam, assim, é uma riqueza sem tamanho que às vezes vai se perdendo, né? Que nem a professora Aline falou, as línguas morrem e morrem histórias, consequentemente, histórias de pessoas muito queridas que lutaram muito. Então, assim, parabéns pela fala de vocês. Obrigada, né, por ter vindo aqui, por ter se expressado, colocado isso em público, e eu espero mesmo que agora que tenhamos esse conhecimento, né, a respeito da cultura de vocês, que possa ser um caminho que ajude a construir todo esse orgulho desses jovens, porque com certeza é uma língua, é uma história, é uma cultura a se orgulhar. Então, muito obrigada por vocês terem topado vir para cá e compartilhar essa riqueza que foi a aula de hoje. Imagina, eu também quero agradecer, né? Que foi um passo a mais na minha vida, né? Assim, a gente nunca tá esperando, né? Por isso e assim as coisas que eu disse, né? Vão surgindo novas tecnologias, novas coisas para a gente viver, né? Vivenciar. Então, também quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo convite, né, por confiarem em mim que eu podia contribuir com alguma coisa, né, para a vida de vocês, eu costumo dizer assim, né, e ressaltar, né, mais um ponto que a professora Aline disse, né, aqui a gente costuma dizer assim para os nossos alunos, né, para os nossos mais jovens, né, os filhos, até mesmo as pessoas da mesma idade que eu, né, que quando o mais velho ele morre, né, ele falece na nossa aldeia, a gente costuma dizer que é um dicionário se fechando, né? Então, assim, quantos dicionários ainda restam na nossa comunidade? Será que a gente vai deixar ele se fechar e também não explorar ele, né? Então, assim, é o nosso papel, né, como professor, ensinar os nossos alunos que esses dicionários eles têm que ser explorados, porque quanto mais ele explorado ele for, né, sempre mais conhecimento eles vão adquirir. Agora, se ele fechar, aí a gente vai se perdendo e vai deixar a nossa língua morrer, a nossa cultura morrer. Então, era isso que eu tinha para falar, né? E mais uma vez agradecer. Muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe cada um, tá bom? Muito obrigado. Amém. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Não deixem de seguir o PET nas redes sociais. Se inscrevam no Meeting. E o professor Wanderson quer falar. Por favor, Wanderson. Só para encerrar também, né? Agradecer a oportunidade, mais uma vez, né? A gente está colocando aí mais uma questão muito importante para a língua brasileira, no caso. E aí, para fechar e para encerrar, eu só vou citar aqui um poema que é muito falado entre os antigos, é um poema cantado, né? Fala-se bem assim, ó. Apukatsumiae, tapeguatsurupi, Ui, Tangarera Pé, Tapeguatsuvé, Pukatsu Rapé, Tapepoi. Esse poema, ele tem um fundo histórico muito rico e filosófico, porque fala-se que o Apukatsu, que era a pomba eterna, né, um pássaro eterno, ele, por engano, ele acaba matando por ignorância, né, não porque ele queria, mas por ignorância ele acaba matando o seu grande amigo,
e depois ele fica sozinho, cantando sozinho, com muita tristeza pelo caminho. Então, é filosófico por quê? Porque por ignorância a gente acaba matando ou machucando os outros, né? Então eu trago isso para o tempo atual. Se a gente não conhece, a gente acaba ferindo e até mesmo matando os outros. Depois a gente fica sozinho, sem amigo para fazer, e a gente não sabe para onde vai. Então eu fecho com esse poema, tá? Muito obrigado a todos vocês. Gratidão, gratidão. Meu coração tá cheio de gratidão. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. A gente passou um pouquinho de tempo, mas foi um tempo muito rico. Espero que tenha acrescentado muito na vida de vocês, assim como acrescentou na minha, e tenho certeza que acrescentou na vida da Dani e de todos. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Boa noite, tchau. Boa noite.